Por que decidiram abrir o estúdio Pilates? Sempre foi um sonho meu e do meu sócio termos nosso empreendimento próprio. E a gente optou por Pilates dentro de várias linhas de treinamento, porque a gente acredita que o Pilates ele traz um retorno rápido para o paciente, para o aluno, e da mesma maneira ele é um trabalho que nós já fazíamos anteriormente, já tínhamos bastante experiência. Antes de iniciar esse empreendimento, esse negócio, vocês fizeram alguma pesquisa de mercado para saber qual é o tipo de cliente que busca o serviço que vocês oferecem? Para identificar quem são os concorrentes nesse ramo de negócio e para definir o preço que seria cobrado pelos serviços. Ou seja, vocês fizeram algum tipo de pesquisa para ver o preço que vocês iam cobrar, o serviço, qual tipo de cliente busca o serviço de vocês. Fale como foi essa experiência em definir um público-alvo e definir um perfil de concorrência nesse segmento de mercado. Nós temos um dos nossos colaboradores, ele é publicitário, então ele dentro da área dele nos auxiliou bastante na questão da revisão de um plano que pudesse colocar um valor de mercado no nosso trabalho e ao mesmo tempo pudesse estar de acordo com a concorrência numa pesquisa de mercado. A partir do momento que a gente escolheu esse ponto, que a gente acredita que é um ponto diferenciado na cidade para estabelecer esse nosso negócio, a gente, antes mesmo de conhecer os concorrentes e... essa pergunta é muito boa. Não, perfeito. Antes mesmo de escolher o ponto, nós sabíamos que tinham 3 concorrentes na região, então a gente sabia que por eles estarem há mais tempo no mercado, seria uma concorrência muito difícil. A gente sabe que o ponto aqui é muito nobre e a gente sabe também que teríamos que ter um diferencial no nosso atendimento, na nossa questão técnica e também na criação de um espaço que fosse aconchegante para o nosso aluno, para receber ele bem. Então esse tem sido o nosso diferencial até agora, técnica de execução do movimento e aprendizado do aluno, um diferencial de um espaço que o aluno não precisa dispor de nenhum valor financeiro para usufruir do frigobar ou dos alimentos que são disponibilizados, para que ele já tenha essa cultura da formação física dele, essa cultura da alimentação sábia, do exercício físico regular. E o perfil do cliente? Vocês chegaram a fazer essa pesquisa para identificar o perfil com relação ao perfil do cliente, a gente fez uma pesquisa depois de estarmos instalados no ponto, não foi antes, foi uma pesquisa depois, porque a gente foi conhecendo a cara do nosso cliente. Nosso cliente, a gente teve a sorte, se é que se pode chamar de sorte, de logo de cara a gente conhecer muito rápido o nosso público. Então a gente soube arquitetar muito bem que tipo de atendimento, que tipo de treinamento esse público gostaria de receber. Vocês acham que o preço cobrado pela aula do Pilates ele é condizente com a qualidade das aulas que vocês dão no estúdio? Você acha que é um preço justo? Muito condizente. Muito condizente. E como vocês fizeram para determinar os preços do serviço? Como vocês fazem para saber se esse preço é justo ou não para o cliente? Além da pesquisa de mercado que a gente fez com todos os concorrentes e respeitando o valor que cada um coloca no seu trabalho,
A gente sabe que a gente tem um grande diferencial aqui, que é a localização do próprio condomínio e também dos próprios cursos, das capacitações, de todo o ambiente que a gente formou para o nosso aluno. A gente sabe que o nosso preço não poderia ser o mesmo cobrado pelos concorrentes. Então, a gente, dentro dessa parcela e conhecendo o nosso público, a gente procurou cobrar um preço condizente com todos os serviços prestados, porque tu sabe que existe também uma rede de colaboradores no sentido de um clube de associados e vantagens para o nosso aluno. Ele não está simplesmente imerso numa cultura em que ele tem que cuidar apenas do corpo físico. Ele está imerso numa cultura em que ele tem que cuidar do ser integral. No caso de vocês, você sabe o perfil dos clientes do estúdio? Isto é, quem são os clientes que procuram o estúdio? Você sabe a média de idade, o nível educacional, o nível de renda deles, sabe o perfil do cliente? O perfil do nosso cliente é um perfil de uma pessoa sempre muito culta, tem um padrão de vida elevado, tem uma questão cultural muito forte, é um cliente diferenciado. Todos os alunos têm uma idade entre 12 e 80 anos, mas a grande ênfase são mulheres entre 18 e 30 anos, certo? O público masculino não frequenta muito, não tem o hábito de praticar pilates ainda. 5% do nosso público no estúdio são de homens, todos com um nível cultural bem elevado, já entrando na graduação ou a tendo concluído, e todos com um padrão de vida bem elevado. Quando o cliente procura o estúdio, o que ele busca? Para que ele procura o estúdio de vocês? Vocês conseguem identificar bem a motivação dos clientes, por que eles vêm para cá, e baseado nessas motivações, nesses desejos que os clientes têm, o que vocês fazem para atender essas motivações, para fazer eles atingir o objetivo deles? Por exemplo, necessidade de corrigir problemas posturais, aliviar dores provocadas por uma postura, entrar em forma, emagrecer. Vocês conseguem identificar bem o que o cliente quer? Você faz uma entrevista antes, você trabalha em cima disso? Sim, a gente trabalha em cima de uma anamnese, para a gente conhecer melhor o nosso aluno, e essa anamnese que nos permite conhecê-lo melhor, ela é imprescindível sem dúvida, mas o grande conhecer do aluno vem com ele praticando nossa primeira, nossa segunda, nossa terceira aula, em que nós começamos através de um olhar clínico, saber quais desvios posturais ele apresenta, por que ele tem certo tipo de dor, e através de todo esse estudo que é feito, a gente age em cima do problema dele. Nem todos vêm procurar pilates por dor. Alguns vêm procurar por definição muscular e outras questões, mas a gente sempre trabalha em cima do enfoque ao objetivo do aluno, por uma questão do treinamento individualizado. Quando vocês decidiram iniciar a empresa, pensar em alguma maneira de diferenciar o serviço de vocês da concorrência? Isto é, vocês possuem um diferencial que vocês sabem que para o cliente é importante? E se esse diferencial ele faz vocês estarem melhor que os concorrentes? Ou seja, quando vocês montaram o negócio, vocês já pensaram em uma maneira de iniciar o negócio já com um diferencial, já iniciar com uma coisa que já boa, melhor que os outros estúdios? E
os O melhores nosso todos grande diferencial no início do trabalho, dessa jornada, foi a criação de um clube de vantagens para o nosso aluno. Por exemplo, nosso aluno vai na Saúde na sexta, que é na 24 de outubro, por exemplo, e ganha desconto. Da mesma maneira, o cliente dela vem aqui na nossa empresa e ganha um desconto. Esse foi o grande diferencial da organização, em termos genéricos, para o nosso cliente, para ele ter uma vantagem. Agora, uma rede de parceiros. Uma rede de parceiros. Em termos de espaço físico, foi a criação desse espaço que ele é diferenciado, é um espaço que a gente trabalhou 6 semanas para ele ficar como ele está, entendeu? Essa foi a grande sacada que a gente teve para trazer o aluno e logo de cara fidelizar ele na primeira aula. Criar um espaço harmônico em que ele se sinta bem, que ele possa se tranquilizar. E como que vocês medem, como é que vocês avaliam a satisfação do cliente, se ele está gostando ou não? É de uma maneira informal, através de uma conversa? Ou vocês têm alguma ferramenta que vocês deixam à disposição do cliente para que ele se manifeste? Manifeste, por exemplo, uma caixinha de sugestão, um blog ou um site onde o cliente possa fazer críticas e sugestões. Vocês medem essa satisfação só pela conversa? Ou vocês têm alguma coisa? Ela é feita sempre, Marcelo, até pela questão do enlace que vai se criando entre o aluno e o professor, sempre de maneira informal. Porque os laços vão se estreitando. Estou falando com essa câmera? Os laços vão se estreitando, certo? Então, da mesma maneira, o aluno se torna muito próximo do professor e o professor muito próximo do aluno. Então, eu acredito muito que tudo tem que ser bom para os dois lados, os dois têm que sair ganhando. Então, da mesma maneira, quando o aluno eventualmente me diga algo que eu posso melhorar, eu não vejo isso como algo ruim, eu vejo isso como um momento de crescimento para mim, um aprendizado para mim, para o meu sócio, para a empresa em geral, em que vai ser buscada essa melhoria para dar um conforto maior para o meu aluno. E é por isso que eu vivo. Essa é a minha missão. Minha missão é dar para ele o que eu tenho de melhor, que é a minha técnica e a minha colaboração no sentido de estar presente como um todo. Só complementando essa outra pergunta que é a próxima. Quando conversando com o cliente tu não consegue satisfazer melhorar esse ponto que ele acha que não gostou muito, vocês buscam outras formas de deixar o cliente satisfeito? Vocês melhoram outros serviços? Como é que vocês fazem quando não conseguem? Isso ainda não aconteceu, rapaz, mas eu vou ser bem sincero contigo. Se acontecesse, nós faríamos o melhor nosso para trazer para o cliente o que ele busca, dentro, é claro, das possibilidades da empresa, mas sem dúvida nenhuma, o que se entende hoje, e eu acredito que não se deve levar para lugar nenhum, é a crítica como algo destrutivo, e a crítica nunca é destrutiva, a crítica é para você crescer, e no momento que você entende isso, que você internaliza os princípios, e não estou falando de valores, estou falando de princípios, porque os princípios são atemporais, imutáveis. Os princípios são do universo, os valores não. Os valores mudam de país para país, de época para época. Quando você internaliza os princípios, você quer satisfazer o outro. Você quer satisfazer o outro de maneira produtiva. E é nisso que eu me baseio. Essa é a minha missão, é por isso que eu acordo de manhã. Com relação à marca da empresa, o que vocês fazem para valorizar a marca da empresa junto aos clientes? Existe algum trabalho que seja feito para que as pessoas não tirem o nome do estúdio da cabeça? Como é feita a comunicação do estúdio para que o público conheça os serviços e tenha vontade de ter uma aula, de experimentar o estúdio? Tudo é feito com muita liberdade, porque liberdade é o primeiro dom de nascença. É o primeiro dom que recebemos quando nascemos. Então,
Da mesma maneira que o nosso cliente automaticamente, naturalmente, ele quer divulgar o bom trabalho que ele usufrui aqui, ele nos pede algum cartão, algum folder, um flyer, para que ele possa divulgar o nosso trabalho. Isso não é imposto de maneira alguma para o nosso cliente. Claro, a gente usa ferramentas como Facebook, como internet, blogs ou sites para divulgar ainda mais o nosso trabalho. Mas isso é feito junto com um publicitário que é altamente capacitado e que nos instrui para saber quais as ferramentas mais eficazes na captação de clientes e principalmente para nunca ser ofensivo no tipo de campanha que você faz. Como que é feita a fidelização do cliente? Como vocês procuram manter o cliente que vocês têm e impedir que eles vão para a concorrência, outros três? Acredito que é prestando esse serviço diferenciado que a gente presta hoje. Entendeu? Esse serviço que é feito com muito carinho, que é feito com muito amor. Quando você acorda de manhã, você já acorda feliz. Você acorda pronto para dar um passo em direção ao cliente, aproximando, mostrando que para o cliente a sua presença é fundamental, no sentido da importância e da sinergia que se cria junto ao público. Agora a última pergunta. Vocês fazem projeções sobre o futuro da empresa? Isto é, que imagem vocês querem que a empresa passe, que a empresa tenha daqui a 5 anos? Por exemplo, você deseja atingir o mesmo público que tem hoje? Querem ter um público diferente, de repente com um poder aquisitivo maior, um público com uma idade menor, uma idade diferente? Se a ideia é posicionar-se no mercado de uma forma diferente, o que vocês estão fazendo para alcançar essa meta? Em primeiro lugar, fidelizar nosso cliente. Nosso cliente hoje, ele vem ao estúdio Sintonia do Corpo e não pensa em sair. E qual é a grande sacada? É criar esse momento de 50 minutos, que é a duração de uma sessão, um momento único para ele, em que ele se sinta bem, em que ele se sinta valorizado. É valorizar o cliente como um todo. E é em torno disso que nós trabalhamos para ser um diferencial, para agregar cada vez mais, para daqui a algum tempo, numa projeção, a gente ter todo o espaço do estúdio em termos de lotação, capacidade de receber alunos, totalmente fechado, e a gente inaugurar um segundo estúdio que seja tão bom quanto. Basicamente isso. E a projeção que se faz é essa e em torno dessa.